E aí, seus piladeiros, vocês estão bom? Quase esqueci nossa frase famosa. Vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje, galera, iniciamos aí, a temporada da Copa do Brasil, os palpites das oitavas de final, jogos de ida. É isso aí, então segue com a gente. Se for novo, se inscreve, dá uma moral também, deixa o like. Vai preparando seus palpites aí, são 8 jogos aí que tudo pode acontecer. Quero ver. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que esse vídeo não tem intuito de dicas de aposta, não é um placar para você pegar, copiar e colar e ganhar seu dinheiro. É apenas uma análise, uma resenha, e vocês fiquem à vontade para palpitar também. Valeu? É isso aí. Então, falando de palpite, vamos aí para a rodada. Vamos. Crava aí pra gente Fluminense e Flamengo. É o Flu-Fla, Vamos lá. Os 2-1 Fluminense, O Fluminense está 4 vitórias seguidas. Últimos 10 jogos só perdeu apenas uma partida. Ataque muito forte, vem marcando 12 jogos seguidos que vem marcando. Vai lembrar que não toma gol há 2 jogos seguidos também. Últimos jogos do Fluminense vem se dando bem em cima do Flamengo, vai lembrar, Esses últimos jogos aí, apesar daquele primeiro jogo da final do Carioca, o Fluminense vem se dando melhor contra o Flamengo. O Flamengo, que está tentando voltar à boa fase, os últimos 5 jogos venceu as 2 últimas partidas. Costuma marcar e levar gols, Nos últimos 7 jogos, 6 deles, ambas equipes marcaram. E dos últimos 5 jogos, entre eles, 4 ambas marcaram, Então, assim, jogo do Flamengo, ambas equipes marcam, clássico contra o Fluminense, geralmente as 2 equipes marcam. Então, por isso, vitória para o Fluminense está melhor no momento, mas por 2-1 com ambas equipes marcando. Eu vou de Fluminense 3-1. Fluminense, na minha opinião, muito favorito para essa partida, pela temporada que vem fazendo, Jogos com bastante gols, defesa está em alta, ataque está em alta. Flamengo tentando se recuperar, mas muito longe de um Flamengo ajustado. Isso ficou nítido aí no último jogo contra o Bahia, Com 2 jogadores a mais, o time não conseguia criar. E eu acho que isso vai se repetir aí contra o Fluminense, que está muito melhor. Então 3-1 Fluminense. Show. Palmeiras e Fortaleza. Esse jogo eu vou de 3-2 Palmeiras, acreditando que vai ser um jogo de bastante gols, apesar dos últimos jogos do Fortaleza não ter tido tantos gols, Mas enfim, Palmeiras segue a 10 jogos sem perder, Das últimas 10 partidas, 8 ambas equipes marcaram, independente do confronto, a maioria das vezes ele leva gol. Tá quase um ano sem perder em casa, incrível, se não me engano foi julho do ano passado que perdeu em casa. Última vez que enfrentou o Fortaleza em casa, goleou por 4-0, que dá muita moral, Fortaleza está bem demais também, Felipe. São 13 jogos sem perder, porém vem de 3 empates seguidos. Já ligou o sinal de alerta ali, E o ataque estava bem, já está 2 jogos sem marcar, como eu falei. Sua defesa, que vem bem, tomou apenas 4 gols nos últimos 5 jogos. Então, vem com a defesa bem, é só ajustar o ataque ali. Então, por isso que eu acredito que vai ser um jogo de bastante gols, 3-2. Show, eu vou de Palmeiras 2-1, mas na mesma lógica do que você trouxe, O Palmeiras com essa temporada maravilhosa, principalmente jogando em casa. Se o jogo fosse fora, de repente eu pensaria num resultado um pouquinho diferente, que o Fortaleza também dentro da sua casa é muito forte. Sim. Mas jogar contra o Palmeiras na casa do Palmeiras tem sido complicado. E ainda tem um acordo aí que o Abel, tá fazendo com os jogadores de passar o ano sem perder em casa. Que isso. E pode acontecer muita mesmo. Moral. Eu vou de Palmeiras 2-1, mano. Próximo jogo aí, Santos e Bahia. Vamos lá, vou de Santos 1-0 em cima do Bahia. Na Santos está 2 vitórias seguidas. Vitória justamente contra o Bahia jogando em casa, Vale lembrar que foi 3-0. A defesa vem bem, Felipe. Nos últimos 5 jogos, em 3 não levou gol. E vale lembrar também que não perdeu na Vila ainda este ano. É outra equipe aí que pode fazer essa aposta com o jogador, não. Deus me livre. Não. Acordo, Esse acordo. Com os jogadores. Bahia já vem de 2 derrotas seguidas. Ataque vem bem. Dos últimos 5 jogos marcou em 4 deles, Então é um ataque perigoso. Porém, vem levando um gol a 3 jogos seguidos. Tem um tabu gigante de 13 jogos sem vencer o Santos na Vila. Então, se o Bahia vencer, vai ser realmente a quebra desse tabu, mas acredito que o Santos, jogando em casa, vence. Mas jogo difícil, 1-0 na minha opinião. Eu vou de 2-0 pro Santos, Por tudo aí que você já falou, o tabu, o Santos bem em casa. O Bahia, numa temporada razoável, alguns altos e baixos ali, mas eu acho que o Santos é muito favorito, principalmente por jogar em casa, E vem fazendo até boas partidas nas mais recentes. O Bahia ainda precisando se encontrar, precisando de uma sequência. Então, acho que fora de casa vai ser complicado. De repente, num jogo em casa, pode tentar reverter. Eu vou de Santos 2-0. Grêmio e Cruzeiro. Vamos lá, mano. Esse jogo é de 1-1. O Grêmio não tá na boa fase, Já são 3 jogos sem vencer. Dos últimos 5 jogos só venceu apenas uma partida. Costume marcar leva gols, Todo mundo já sabe. E os últimos 5 jogos, em 4 deles, ambas equipes marcaram. Já o Cruzeiro está melhor, os últimos 5 jogos só perdeu uma e venceu 4 vezes. Defesa vem bem demais. Os últimos 5 jogos só levou 3 gols. E o fato positivo é que está 3 jogos diretos sem perder para o Grêmio. Eu acredito que no confronto passa o Cruzeiro, porém nesse jogo, na casa do Grêmio, acredito que tem esse equilíbrio aí e vou de empate, porque eu acho que o Cruzeiro está melhor que o Grêmio no momento.
Eu vou de 1-1 também, cara, e faço das suas as minhas palavras, né? Também acho que o Cruzeiro é favorito para esse confronto, porque realmente melhorou muito, cresceu muito aí nesse início de temporada. E o Grêmio, ao contrário, né? Começou até um pouquinho bem, parecia que ia mais longe, mas agora o rendimento caiu bastante, não consegue mais vencer. Por jogar em casa, ainda vou aí de 1-1, jogo equilibrado, mas acredito que no segundo jogo, de acordo como for o primeiro, né? Claro, Sim. o Cruzeiro tem tudo para passar. Sport e São Paulo. Vou de 2-1 Sport, mesmo fora de casa, né? Sport dos últimos 5 jogos perdeu apenas uma partida, vale a pena lembrar. A defesa veio bem demais, nos últimos 5 jogos levou 3 gols. E dos últimos 5 jogos em casa venceu 4 deles, ou seja, se é pra vencer, que seja vencendo em casa, né? Fato negativo é que tá 4 derrotas seguidas contra o São Paulo. São Paulo que não perde há 8 jogos seguidos, contra o Sport não perde há 11 jogos seguidos e costuma marcar e levar poucos gols, vale lembrar também. Últimos 6 jogos o placar não passou de 2 gols, isso que é curioso, né? Acho favorito mesmo jogando fora de casa, mesmo o Sport também sendo forte em casa, né? Então por isso, 2-1 São Paulo. Eu vou de São Paulo 1-0, cara, pelos dois fatores aí que você já trouxe, né? Que é o histórico do São Paulo contra o Sport, apesar de o Sport também fazer bons jogos recentes, Sim. mas o histórico é muito positivo para o São Paulo e por serem normalmente partidas de poucos gols, assim como vem acontecendo nos jogos dos dois, né? O São Paulo, seus jogos a maioria de poucos gols, tem esse histórico favorável. Eu vou de São Paulo 1-0, um joguinho com um golzinho só. Show. América Mineiro Internacional. Vamos lá, mano. Esse jogo eu vou de 1-0 Inter, mas eu acho que é um jogo com cara de 0-0 se for ver a fase dos dois times atualmente, né? O América tá 5 jogos sem vencer, dos últimos 10 jogos só venceu 2 vezes, dos últimos 5 jogos, em 4 deles ambas as equipes marcaram, e até no fator casa tá mal, já são 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, né? O Inter já também vem mal, já são 3 derrotas seguidas, já 3 jogos sem fazer gol, eu acho que é muito do ataque, né, a fase do Inter ruim, e curiosamente vem levando 2 gols por jogo. O último confronto na casa da América, o Inter perdeu, vale lembrar também. Então por isso vou de Inter 1-0, porque fui tentar ver o menos pior ali. Eu vou de 0-0, cara. Vou de 0-0, tá difícil imaginar alguma coisa aí pros dois lados, mas realmente se eu fosse escolher um lado, ainda seria o Inter, né? Pensando aí numa tentativa de voltar a vencer. Sim. Tava tão bem no começo de temporada, invicto em casa, enfim, as coisas começaram a desandar e agora o ataque não funciona mesmo. Então vou de 0-0 porque a fase dos dois é muito ruim, inclusive na questão gols, né? Show. Atlético Paranaense e Botafogo. Jogão, mano. Vou de 1-1 nesse jogo. O Atlético tá 4 vitórias seguidas. Seus jogos costumam ser bem movimentados. Dos últimos 6 jogos, em 5 teve mais de 2 gols. E em 5 também ambas equipes marcaram, ou seja, bastante gols e com 2 equipes marcando. Vale lembrar também que ainda não perdeu jogando em casa esse ano, outra equipe que é muito forte em casa. Já o Botafogo, após 15 jogos sem perder, acabou sofrendo derrota por Goiás, né? Mas não tira a boa fase do Fogão, a defesa veio bem demais, sofreu apenas 3 gols nos últimos 5 jogos. Acho o jogo duríssimo, Felipe, por isso eu vou no empate, que seria bom demais pro Botafogo, né? Tentar o Atlético lá, empatar, primeiro confronto seria bom demais. Com certeza. Eu vou de 1-1 também, cara, junto contigo, também achei um confronto muito equilibrado, que é possível imaginar gols, né? O Botafogo vem fazendo gols com frequência, o Atlético, principalmente jogando em casa, sempre faz muitos gols, né? Ou pelo menos marca, Sim. né? Nunca passa em branco. E eu acho que é um confronto muito equilibrado pelo que os dois vêm fazendo nessa temporada. Talvez por jogar em casa ainda ficaria um pouquinho mais pro Furacão e o Botafogo tentando recuperar no segundo jogo, mas o equilíbrio é muito grande, o Botafogo vive um momento muito bom, então eu vou de 1-1 aí nesse primeiro jogo. Show. E pra fechar, Alisson, Galo e Corinthians. Galo 2-0, na minha opinião, né? Voltou à boa fase. Já são 2 vitórias seguidas e dos últimos 5 jogos venceu 4 vezes, né? O Galo, né? Arrancou. Ia falar outra coisa. Embalou. Não veio na mente. Não veio. Defesa veio demais, tomou apenas 3 gols nos últimos 5 jogos, além de estar 3 vitórias seguidas jogando em casa. Já o Corinthians, né? Tá mal demais, já são 5 jogos sem vencer, levando um gol em todos esses jogos. E dos últimos 5 confrontos entre eles, o Corinthians perdeu 4 vezes e só venceu 1. Então acredito aí que no jogo, né, lógico, na casa do Galo, o Galo é totalmente favorito para vencer o Corinthians pela fase do Corinthians e pela fase do Galo tá muito bem em casa. Então 2-0 na minha opinião. Vou de 2-0 também, mano. Mais um placar igual aí pra gente, né? Na minha opinião, o futebol tem essas surpresas, mas o Galo é muito favorito porque realmente recuperou bom futebol, vem conseguindo marcar com facilidade, ganhando seus jogos, defesa também melhorou bastante. Sim. Ou seja, o time cresceu muito, né, no campeonato. E o Corinthians, desde que o Lucha chegou, não ganhou, né, cara? Incrível, né? Coitado lá do Pô Fechou. Tá complicado, então fase muito boa de uma, principalmente jogando em casa. Fase ruim do outro, 2-0 Galo.
É isso aí, então fechou, né, Felipe? Copa do Brasil começando. Quero ver vocês aí nesses confrontos malucos aí da Copa do Brasil. O que vocês acham? Bota aí embaixo aí. É isso aí, não esquece de seguir a gente lá no Insta, a gente sempre pede, dá uma moral lá pra gente, né? Muita gente seguindo aqui, tem que seguir lá também. Isso aí. E Isso aí, até o próximo vídeo. até o próximo. Valeu, galera. Valeu.